Seja muito bem-vindo a mais episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Hoje temos um programa muito especial para você. O Pod Doutor está participando do lançamento de uma nova marca de suplementos no mercado, a Star Shape. Antes de tudo, já aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela e você será direcionado para o site. A Star Shape é uma empresa dedicada à saúde e ao bem-estar. Foi criada com uma missão clara: oferecer produtos de alta qualidade formulados para atender às necessidades de atletas, entusiastas do fitness e pessoas que buscam por uma vida mais saudável. Todas as composições são certificadas pela Anvisa e o FDA. Os produtos seguem com todos os padrões de qualidade e inovação para garantir que os produtos sejam seguros e confiáveis. A Star Shape acredita que cada jornada é única e o seu propósito é ser o seu parceiro confiável nessa trajetória. Em comemoração a esse lançamento, temos uma promoção exclusiva para os nossos seguidores. Ao usar o código PODDOUTOR no site www.starshape.com.br, você garante um super desconto na sua primeira compra. Não perca essa oportunidade. Brilhe com a Star Shape, o suplemento para a sua melhor forma. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio maravilhoso para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde. O nosso propósito maior é levar para você informação boa, em qualidade, informação checada. Você sabe que, infelizmente, a internet é recheada muitas vezes de fake news, de informações não tão boas. E o nosso propósito é justamente o contrário. Então, já vai nos seguindo, já vai se inscrevendo nos nossos canais para que a gente possa continuar levando para você informação legal em saúde. E como que nós fazemos isso? Nós trazemos aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje, quem aceitou o desafio de dividir informação com você que está aí foi a doutora Jaqueline Haranaka, médica nutróloga, que nos vai compartilhar vários conhecimentos aqui. Muito obrigado, doutora Jaqueline, é uma honra tê-la aqui. Eu que agradeço, eu fiquei muito feliz e honrada pelo convite. Prazer imenso estar aqui hoje e abordando assuntos tão relevantes de tamanha importância, né? Doutora, seja bem-vinda novamente. A gente vai falar sobre pilares básicos para uma boa manutenção da saúde intestinal. Perfeito. Começando pelo estresse. Estresse, cortisol, o que é isso? Qual que é o impacto na nossa saúde? Perfeito. Olha, uma das questões mais prevalentes atuais, né, é o acometimento mental, o estresse, e devido a diversos fatores. Então, primeiramente, um mundo cada vez mais acelerado, uma incidência de estímulos verbais, auditivos, visuais, imediatismos, né, e também devido a um estresse a nível inflamatório. Então, um estilo de vida inflamatório também é considerado ali. Não somente um estresse mental, mas um estresse a nível celular. Mas quando a gente fala de estresse, o Dr. Sidney tem uma fala maravilhosa que estresse é o tempero da vida. Você não pode... sim, é verdade, né? Estresse é o tempero da vida, só não pode... Porque, na verdade, quem falou isso foi o doutor Leandro Teles, neurologista. Um abraço, doutor Leandro, quando esteve aqui, que ele fala muito sobre ansiedade, né? Tem livros publicados, então ele fala que o estresse é o tempero da vida, só não pode derrubar o saleiro inteiro na comida, né? Exatamente, então nada em exagero, né? E como no nosso corpo, ou no nosso dia a dia, a pessoa começa a perceber que entornou o sal todo e começa a ter algum tipo de sintoma nela mesmo, se é perceptível ou não, quando o estresse está causando um impacto negativo à saúde. Então, o que acontece é o seguinte: a produção do cortisol é estimulada devido a estresse físico ou mental. Cortisol é um hormônio? Cortisol é um hormônio regulador do estresse. Tá? Então, muitos os veem como vilão, porém, ele na faixa adequada, ele tem função regulatória fisiológica, tá? Então, é o seguinte, nesse estresse a gente considera traumas, né? Um estresse psicológico, cirurgias, doenças a nível ali inflamatório. E a função do cortisol é auxiliar o corpo a lidar com essas situações adversas e retornar à homeostase, ao equilíbrio. Então, ele é bem-vindo ali quando... E o cortisol que você está falando, então, para o pessoal entender, ele pode ficar aumentado em qualquer uma dessas situações que você falou. Exatamente. Então, se no seu dia a dia, na família, as coisas não estão muito bem, ou se no trabalho as coisas não estão muito bem, ou, na verdade, né, em geral,
a vida é feita de altos e baixos. Então, se você Sem tem dúvidas. um projeto mais difícil de entregar no trabalho, tem uma atividade que você está um pouco atrasado, ou o chefe te abordou de maneira diferente, tudo isso, então, pode aumentar o cortisol, Exato. mas faz parte do jogo. Faz É parte, isso, né, Jaqueline? faz parte. O que não pode é ficar o tempo todo nesse nível aumentado, que aí começa já causar Exatamente. doença mental que seja, ou até doença física. Exatamente. Né? Então, a produção do cortisol é feita ali pelas glândulas adrenais. São duas glândulas que ficam localizadas superiormente aos rins, tá? E como qualquer outro hormônio, então, hormônio significa regulador metabólico sistêmico. Exemplos de hormônios. Vitamina D é um hormônio, T3, Boa. T4 são hormônios tireoidianos, insulina, glucagon, testosterona, progesterona, assim vai. Tá? Então, eles regulam de maneira geral, por isso que sistêmica o organismo. nosso corpo todo. Exatamente. O valor de referência de um cortisol, né, de laboratório, ele varia de 6,5 a 22,5. Tá? Porém, é um valor muito extenso porque é feito com população em geral. Entra ali pacientes hospitalizados na coleta, acamados, e a gente preconiza um valor adequado, no mínimo, no consultório ali, entre 15 a 22. Então, nessa faixa superior, porém, nem acima disso, nem abaixo disso, tá? E em detrimento a esse estresse crônico prolongado, nós acabamos tendo um esgotamento das adrenais, causando a fadiga adrenal, também chamada como insuficiência adrenal, e esse esgotamento de cortisol. Então, hoje em consultório, o que eu mais recebo são pacientes com cortisóis baixíssimos. E aí, qual que é o que a pessoa vai sentir, quais serão os sintomas, quem está nos ouvindo, né? O que ele vai poder prestar atenção para imaginar, claro que tudo é muito extenso, o que a gente precisa, quando a gente sente alguma diferença no nosso corpo, algum sintoma, a gente precisa procurar ajuda médica, isso não tem como fugir, mas no caso então, que nós estamos falando então sobre essas questões do cortisol, o que o paciente, o nosso ouvinte sentiria nessa baixa de cortisol? Tá. Então, sintomas de fadiga ou insuficiência adrenal são ansiedade, né? Qualquer evento estressante na vida do indivíduo, o cortisol não regula. Então, ele pode ter um esgotamento mental, um burnout, esse cansei, não consigo, né? Então, crises de ansiedade, crises de pânico, uma mente acelerada, falta de foco, concentração, despertares noturnos. Pode ter alteração de pressão arterial também, zumbidos, visão embaçada, uma pele ressecada, então psoríases, dermatites, eczemas, queda capilar intensa. A gente fala que na fadiga adrenal o cabelo não cai, ele se joga, né? Porque não sobra energia para pele, unha e cabelo, tá? Eu fiz uma brincadeira aqui antes de começar, perguntando se se a doutora Jaqueline, ao ver alguém, ela já consegue saber se está inflamado ou não. Isso tem reflexo, eu acabo de dizer que tem reflexo na pele, né? Com certeza. Na pele e no rosto, mas eu também já ouvi falar que também atrás no braço, no tríceps, fica uma certa... Uma pele com textura áspera, né? áspera. Isso, exatamente. Então, são sinais de inflamação, né? O corpo fala. O corpo, ele pede por ajuda através de sinais, sintomas. Então, fadiga, cansaço. A pele, o intestino, fígado, né? Essa falta de energia, eles se limpam pela pele. Então, a pele é um bom marcador ali de algo, né, sendo acometido, de um pedido por ajuda, por renúncias. Você citou agora o intestino, aí tem muitos colegas que já vieram aqui, muitos estudos atualmente, que é uma coisa relativamente nova para mim, na verdade, até que por ter já saído da faculdade há muitos anos, fala-se muito sobre o intestino, que ser como se fosse um segundo cérebro. Qual que é essa relação do intestino, então, com tudo isso que nós estamos falando, com estresse, com cortisol, com esse bem-estar ou não? Tá, perfeito. Então, o cortisol, ele é um hormônio regulador do estresse. Ele regula raiva, irritabilidade, ira, reatividade. Então, pessoas muito reativas, né? Ou tristeza, desânimo, todo o nosso emocional. Mas, além disso, o cortisol é um anti-inflamatório e antialérgico natural potente. Por isso que, à medida que o emocional se abala, a imunidade deprime. Que a gente tem o mesmo fator regulatório. E essa importância toda do eixo cérebro-intestino se dá por quê? Né? O intestino, ele possui um sistema nervoso entérico, então é um sistema nervoso próprio. Ele tem cerca de milhões a bilhões de neurônios,
produtor também ali de mais de 80% da serotonina, que é um neurotransmissor da felicidade, bem-estar, prazer. Então, ele pensa e sente. Para o intestino funcionar e a gente ter regenerações também, né, o correto é uma evacuação diária. Também é um outro parâmetro de uma boa saúde. Preciso evacuar todos os dias. Fazer cocô todo dia. Exatamente. Então, o intestino ele depende de um cortisol entre 15 a 22,5, tá? Por isso que tem pessoas que viajam, não evacuam igual em casa. Ou emocional abalado, desconta na comida, compulsões alimentares, ou perde-se fome, porque ele tem raciocínio, ele pensa e sente. Tá? Então, ele depende de um cortisol, fibra e água. Eu ressalto a importância de, no mínimo, o consumo de 2 frutas todos os dias e de 2 a 3 litros de água, no mínimo, tudo diariamente. Isso, então, para ter um intestino regulado. E esse emocional todo. E da parte, sobretudo, influenciando na parte emocional. Com certeza. E quando você chega lá e você, então, no seu consultório, Jaqueline, você encontra, então, um paciente que você não encontra essa regulação. Você consegue, além da anamnese, de conversar com o paciente, tem algum exame? O que você lança a mão de algum exame complementar de laboratório? O que você consegue, só para a gente poder objetivar mais nossa conversa, assim, a gente tem todos esses problemas do estresse, de não faz cocô diariamente, nível de, às vezes, de descontrole, não está bem, né? Sim. Mas e na prática, quando você procura fazer esse diagnóstico do seu consultório, o que você lança a mão de exames? Tá. Então, além da anamnese, os exames laboratoriais são imprescindíveis. Então, o hemograma ali, através dos eosinófilos, ele é um marcador de alergias, né? Então, inflamações também. Um PCR, exames marcadores de fígado, né? A gente precisa desse fígado todo correto para digestão, para controle de edema também. FAN, fator antinuclear, é um marcador, é um exame de intestino, um preditor de doenças autoimunes. Peço também hormônios tireoidianos, cortisol, essencialmente, e hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estradiol, todo o funcionamento e equilíbrio hormonal. E por que quando tem o pedido de cortisol, ele tem que ser colhido na manhã? Tá. Boa. Pela manhã, a gente possui um pico de cortisol, tá? Então, por quê? Porque ele que faz a gente reagir à vida com esse brilho no olhar e falar, vamos enfrentar qualquer problema. Estresse faz bem. Cortisol alto no lugar certo, na hora certa, faz bem. Totalmente. Então, o que acontece devido às pessoas passarem por prolongados, né, estresse, aumenta essa taxa de cortisol, o corpo tenta produzir acima do limite, tentando compensar. Mas ele é muito alto, causa um feedback negativo ou o próprio consumo. Então, todo hipercortisolismo vai desencadear um hipocortisolismo. Então, só mais voltando um pouquinho naquela outra questão, então você consegue medir através de exames objetivos, só para traduzir quem está assistindo. Então, você pede exames que avaliam a função do fígado, do próprio, de outros órgãos, né? Ou os níveis de todos esses hormônios, colhe-se sangue. Isso. E através do sangue manda lá para o laboratório, ele te manda. Perfeito. Então, porque lembra que nós estamos falando para não médicos, né? Então você vai receber lá o resultado do cortisol, o resultado das TGO, TGP, do fígado, do pâncreas, e tudo que você julgar necessário, da tireoide, etc. Aí com tudo isso em mãos, o que você lança a mão? Como eu estava falando, fizemos o diagnóstico então, que essa situação global não vai bem. Uhum. O que você lança a mão para começar a tentar voltar esse paciente para o eixo, né? Tratá-lo em relação a toda essa situação de estresse, fora do controle, de cortisol alto ou muito baixo. Fala primeiro do baixo, o cortisol baixo, o que você lança a mão para... Tá. Você falou agora há pouco, né? Cortisol baixo. Isso. Vai trazer esses... Todo alto vai desencadear um cortisol baixo. Tá? Então, em relação ao cortisol, no primeiro momento, o paciente ele não consegue sair desse sistema sozinho. Tá? Então, apesar de ter a intenção... Eu preciso de fazer um parênteses. O paciente não consegue, quando está com cortisol alterado muito alto, ele não vai conseguir sair dessa sozinho? Na verdade, muito baixo, ele não tem energia para sair dessa sozinho. Ok. Tá? Então, nesse primeiro momento, inicialmente sozinho, ele não consegue sair desse sistema, apesar de ter a boa intenção. Então, geralmente, ele procura fazer atividade física, uma boa alimentação, yoga, meditações, que são imprescindíveis, né?
essenciais ali para o manejo do estresse, porém ele não tem o combustível. Ele possui essa fadiga toda, esse cansaço. Então, nesse sentido, o médico precisa intervir. Tá? Então, através de exames laboratoriais, exames de sangue, conjuntamente com o seu médico, a abordagem ali é utilizar o cortisol bioidêntico manipulado. Então, a gente ajusta a dosagem em que deveria se encontrar o cortisol no organismo. Peraí. Então, você tem uma medicação do laboratório bioidêntico, que é um cortisol igualzinho, que é o bioidêntico. Mesmo receptor. A molécula que a gente tem no nosso corpo. Exatamente. Então, aí você toma comprimidos, via oral. Via oral. Então, para um paciente que tem um cortisol alto, usando esse tratamento, ele baixa. E quem tem um cortisol baixo, ele regula na faixa que ele deveria se encontrar, fazendo a função regulatória ali no organismo. Tem alguma evidência física do cortisol alto? Aqui atrás, na nuca, por exemplo? Temos. Então, tanto ele alto quanto baixo, ele pode desencadear ambos os mesmos sintomas ali de um estresse, de um esgotamento mental, tensão nervosa. Ou até o encurvamento da espinha da C1 para cima. Com certeza, com certeza. Porém, ele baixo, o mais preconizado ali é um paciente mais fadigado. Um cortisol alto, a pessoa ainda vive, porém com alterações todas. Pode ter alteração de insulina em todo o organismo. E tem alguma faixa etária, gênero ou outra condição que a pessoa possa desencadear um cortisol alto ou muito baixo? Não necessariamente. Vai depender do estilo de vida dela, da criação também ali familiar, do nível de estresse que essa pessoa se submeteu. Podendo ser até ali no nascimento, alteração durante a gestação, nesse período todo gestacional. E no período para as mulheres que estão em fase de amamentação e com filhos recém-nascidos, o estresse por falta de... cortisol. Pode desencadear falta de sono, uma depressão alimentação. Pós-parto, por exemplo. Vai estar relacionado ao estresse? Com certeza. Com certeza. Então, eu trato muito as gestantes, ou anteriormente, nesse período do preparo para uma gestação, obrigatoriamente eu preciso ajustar esse cortisol para ela suprir essa demanda toda que um puerpério ali demanda. O ajuste do cortisol para na fase da amamentação, essa medicação que foi citada, ela é tranquila? Tranquila por ser bioidêntica. Então, por ser o mesmo receptor, a mesma molécula, a gente não tem efeitos colaterais ali a nível sintético, por exemplo. Então, quer dizer que o estilo de vida, na verdade, é o que você vai tentar ajustar. Você estava falando que uma hora a pessoa, você precisa ajudar com a medicação inicialmente, isso, mas no final das contas, todas essas alterações são causadas pelo estilo de vida. Com certeza. Não é isso? Então, agora, a pessoa não vai conseguir... Que ferramentas você vai lançar a mão para mudar esse estilo de vida lá no seu caso, no seu dia a dia? Porque assim, o que acontece? A vida, todo mundo tem que trabalhar, nós três que estamos aqui, o pessoal do estúdio, não temos saída. O pessoal que está ouvindo, então, o pouquinho de estresse, o trabalho, cada um tem o seu nível de estresse que pode ou consegue ser submetido. Mas como que você trabalha com isso daí, nessa questão do estilo de vida, para você poder chegar nesse equilíbrio, depois da medicação ou durante a medicação? Como que é essa linha de tratamento, Jaqueline? Falando desde da medicação, quando vai retirar, quanto tempo, quais são as sugestões de hábitos, já que você é nutróloga também, em relação à alimentação, ou seja, o tratamento em si de maneira medicamentosa ou não? Ótimo. Olha, então fora o manejo ali do cortisol, suplementação básica é fundamental. Então ressalto aqui a vitamina D, vitamina B12, complexo B, magnésios. Existem também ashwagandha, rhodiola rósea. Opa! Né? O que é isso, doutora? São suplementos que podem modular e ajustar esses níveis de cortisol sem a utilização do cortisol bioidêntico, por exemplo, caso o paciente não tenha acesso a ele. Fora esses suplementos, práticas saudáveis. Então, eu ressalto aqui a importância de deixar de lado a autoagressão ou comportamentos destrutivos. Então, por exemplo, bebida alcoólica, retirar ali substâncias psicoativas ou cigarros também, que é um estresse a nível celular. Aí você vai acabar apagando o fogo com gasolina, né? Exatamente. Você pode repetir o nome das duas, não sei se é planta isso. São suplementos fitoterápicos, sim.
tá? Então, é ashwagandha, rhodiola, rósea. São abordagens também. É interessante, conjuntamente com um médico, essa abordagem. Porque elas podem ajudar, né? Nessa terapia toda, são coadjuvantes, o que não exclui a necessidade de colher todos os exames que você já falou, avaliar as questões das funções hepáticas, né? Do fígado, do rins, etc. Isso é importante. Sim. Não é só porque existem essas possibilidades que elas serão usadas de maneira única, né? Exatamente. Usadas com bom diagnóstico, com uma terapia adequada a cada um dos pacientes. Você falou agora há pouco que o cortisol, bioidêntico não está disponível para todos. Eu não entendi. É porque o valor é muito alto? Não, necessitando de um acompanhamento médico, de uma consulta médica. Então, para esses pacientes que ainda não passaram com o seu médico, usando esses outros suplementos é possível um ajuste, né? Mas esse bioidêntico que você falou é disponível em farmácias, normal? De manipulação. São manipulados. Isso. Manipulação por ser mesmo receptor, mesma molécula. Preciso que seja manipulado. A pessoa inflamada tende a procurar determinados tipos de alimentos? Com certeza. Quais são? Então, já imaginamos. Mas... dopaminérgicos, né? Alguns alimentos, eles provocam a maior sensação ali de uma boa dopamina, né? De uma euforia, um estado... um aconchego. Então, eu falo que a compulsão alimentar é o paciente descontando o emocional num alimento. Não é fome, é falta de química regulatória. Então, por falta de um organismo te autorregulando, busca-se por química. Mas quais são esses... A gente sabe, né? Mas quais são? Então, por exemplo... quais são? Muito falado... Frituras, alimentos farinhas, com glúten, carboidratos, farinha açúcar, de trigo, né? O leite de vaca, que a gente considera ali. Fast food também, coisas rápidas que dão prazer rápido, que é gostosinho. É o imediatismo. Isso tudo faz mal. Exato. Imediatismo. Você comentou leite de vaca e foi até um pouquinho pro lado. Por que esse distanciamento? Tem uma certa... Dois polos, falando sempre do leite de vaca, ele vai e volta, o ovo vai e volta. O leite de vaca em si... tem algum tipo de... Qual o teu posicionamento em relação ao leite de vaca? Tá. Então, falando aqui da alimentação, que o Dr. Sidney comentou, o que eu prezo é por fazermos o básico bem feito. Então, uma construção de uma saúde. Muitos pacientes me abordam questionando, né, por conta de uma gama toda de informações, eles acabam ficando confusos ou não sabendo qual alimentação seguir. Então, o que eu priorizo é o básico, né? Uma evacuação diária. Então, para isso eu preciso de fibras, né? E água. A fibra gera a consistência das fezes adequada, sem ser bolinhas em síbalos e sem ser diarreica. E a água é a lubrificação necessária para as fezes escorregarem sem esforço. Dá exemplo de fibra só para quem está ouvindo também entender melhor o raciocínio. Frutas, né? Ricas em fibra, banana, mamão, maçã, abacate, laranja com bagaço, riquíssimas em fibra. Então essas fibras facilitam então a formação de um bolo fecal adequado, de um cocô adequado que não seja nem bolinhas e nem diarreia. Isso. Então, fibras. E é o casamento das fibras com a água. Então eu preciso da água para ter a lubrificação além da filtração toda sanguínea. Tá? Sim, até para não ter nenhum tipo de ficar constipado, de ficar com o cocô preso. Então essa história toda é muito importante para que haja essa saúde intestinal. Fora esse pilar, né, do intestino, evitar os 4 principais alimentos inflamatórios. E quando a gente fala em inflamação, seria importante a gente entender o que significa inflamação crônica, que é tanto mencionado. Sim, tem se falado bastante atualmente, fala-se até em psiquiatria. Antes só falava em ortopedia ou em reumato. Agora toda... Ou em cirurgia, né? Sim. Exato. Agora mudou bastante isso, né? Tem vários... Mas fala pra gente, então, quando você fala em estar inflamado, em relação à nutrição, a tudo isso que nós estamos falando. Então, inflamação crônica. Inflamação é uma resposta da célula a qualquer dano. Então, teve uma lesão ou uma agressão, a célula responde se inflamando. E ela inflamada, ela se altera, ela se desconfigura e tem como característica perda de função. Então, não é que a pessoa parou de se autorregular simplesmente do nada, ou parou de produzir hormônios do nada. Não necessariamente é menopausa, ou idade, ou andropausa.
Tanto que muitas crianças e jovens já estão completamente alterados, mesmo com pouca idade. Tá? Então, é porque teve um caráter inflamatório crônico ali. Então, a gente desinflamando, são possíveis regenerações, autorregulações novamente, recuperações. E essa pessoa, vamos falar do adolescente, 18 anos, 15 anos, uma faixa etária de 15 até 20 anos. Essa pessoa, em função da má alimentação e hábitos não tão saudáveis, ela ficou inflamada. Qual que vai ser? Os sintomas serão os mesmos de uma pessoa adulta, e quando ela se desinflamar, o que ela verá de melhor no seu dia a dia? Tá. Não necessariamente serão os mesmos sintomas de uma pessoa adulta. Então, vai depender do nível de estímulo, da intensidade e do período prolongado também. Então, em detrimento a uma idade mais avançada, é possível que haja, né, mais inflamações. E quando você fala de estímulo, o estímulo ele pode ser tanto os estímulos do dia a dia. Isso. E eu vou citar aqui os 4 alimentos, os principais inflamatórios, que a gente deveria evitar para isso. Okay. E de benefícios que a pessoa vai sentir uma disposição melhor. Todo órgão inflamado, ele responde aumentando de tamanho, né, e perdendo a função. Então, a língua fica demasiada, causando roncos, por exemplo. Esse abdômen mais globoso. Então, volta a funcionar, volta a desinchar, o intestino volta a funcionar e, consequentemente, a produção desses fatores regulatórios, movimentando e ajustando todo o organismo. Então, disposição é a principal melhora. Com certeza. Pele, cabelo, unhas, né? A gente consegue avaliar também pela periferia do corpo. E quais são, então, os 4 alimentos? Os 4 alimentos. Tá parecendo o João Kleber aqui. Tá. Quais são os 4 alimentos, então, que você diria que são altamente inflamatórios, né? Que a gente deve evitar? Isso. Então, eu peço para retirar, em primeiro lugar, cigarros ou substâncias psicoativas. Retirar bebida alcoólica também. Por quê? Estes 2 agem em sistema nervoso central. E eles possuem um caráter ali de toxinas degenerativas. Então, eu peço para zerar. O terceiro, leite de origem animal e derivados, tá? De animal ali, exceto a manteiga, pode, porque a manteiga, a densidade da gordura se separa dos demais componentes de um leite de origem animal. E o último, o glúten, tá? A farinha de trigo. Por quê? O trigo, a química dele se assemelha a uma cola plástica, cola tenaz. Tanto que antigamente colavam-se pipas, faziam-se brinquedos usando trigo farinha com água. Farinha de araruta. Na verdade? Sim. Farinha de quê? Araruta. Com água vira uma cola. Com água vira uma colinha para você colar a folha da pipa. Ou seja, quando vocês consomem esse trigo, tem um efeito ali de cola, de perda de função. Mas o trigo deve ter sido alterado, porque não é o mesmo Também. trigo de antes de Cristo. Com certeza, foi alterado. Para aumento de produção e... Aumento de glúten, né? Essa massa mais fofinha, mais viciante ali. Bom, assim, eu posso só, assim, dar pitaco nas suas 4 afirmações. Cigarro é uma tragédia, não vou nem discutir. Cigarro não tem nem nada que possa justificar alguém que fume. É complicadíssimo. Se você aprendeu a fumar, você vai ter que dar um jeito de parar, porque é uma tragédia. Não tem a menor possibilidade de você estar bem com isso. Vai entupir suas artérias, vai te dar problema no coração, no cérebro. Não só, né? Porque a gente pensa logo em pulmão. O pulmão é um dos órgãos. Vai te transformar, vai te dar problema nos seus membros inferiores. Cigarro é uma tragédia, então não tem nem o que discutir. Já tivemos episódios sobre isso. Temos um programado sobre vape também, que é outra tragédia que entra no mesmo bolo. Eu fui fumante muito tempo, certamente algumas coisas poderiam ter sido evitadas, né? Parei faz alguns 8 ou 10 anos, ainda bem. Se eu não tivesse parado, talvez nem estivesse aqui. Bebida também, não vou nem comentar, bebida alcoólica, absurdo total. Não tem nenhum estudo falando sobre níveis seguros de álcool no organismo humano. As pessoas remetem a tudo para tentar falar sobre o álcool, né? Que o vinho de Jesus Cristo, você nem sabe se aquele vinho antigamente era um suco de uva ou tinha álcool. Então, álcool em alguns países do mundo é 0 álcool. E em esses países as pessoas são mais saudáveis, além de não ter conflitos sociais de algumas espécies, né? O álcool, outra tragédia.
o risco é muito alto, traz só problemas, e como eu falei, não tem, concorda comigo? Não tem nível seguro. Concordo O plenamente. nível seguro é 0. Tem até um colega que eu tentei convidar para vir falar aqui, que é o Dr. Vitor. Eu esqueci o sobrenome dele agora, acho que é Vitor Blausius, que ele até fala lá, né, que um paciente perguntou para ele lá na caixinha de perguntas: doutor, meu médico disse que pode tomar uma taça de vinho por dia. Resposta dele: médico alcoólatra, Exato. Troca de médico. E eu concordo 100%. Você que está ouvindo que gosta de uma bebidinha, paciência, você tem o livre arbítrio, mas saiba que não tem nível seguro. O benéfico do vinho, né, é a uva, o resveratrol. Sim, mas mesmo assim ele acompanha o álcool, então... Existindo o álcool, ele já deixou de ser benéfico. Certamente. É igual falar que tal alimento é bom, né, alguma bolacha de morango só por conter morango. Que tem morango, Então não. Esquece. Aí você falou do leite, que acho que há muitas controvérsias, mas... acho que dá pra gente... Aí você fala em tirar total ou Não. Reduzir muito? Leite e glúten eu peço pra evitar. Evitar, né? Então, Tá. se for consumir, que seja final de semana. Porque aí você entra em queijos, E olhe lá. Exato. queijos, todos os laticínios, né? Obviamente, iogurtes, vários cremes e molhos que tem leite na cozinha, acho que mundial, né? Então Eu você peço- restringe demais. Isso. Eu peço pra substituir, então, deixar só pro final de semana e olhe lá, mas durante segunda a sexta, durante a semana, evitar e substituir por leites de origem vegetal, leite de coco, de castanha, de amêndoas ou farinhas sem trigo, tá? Então, as outras farinhas também substituindo. Isso já é algo mundial. Então, a própria Itália, Espanha, Alemanha, diversos países, Estados Unidos, já tem diversos restaurantes zero leite, zero glúten e supermercados todos ali, prateleiras cheias. Então, cada vez mais vai baratear para nós e uma diversidade também ali aumentada. É comum as pessoas aparecerem no seu consultório e já estarem acostumadas a estarem inflamadas. E melhor ainda, quando ela vai no seu consultório, ela já se tocou que já está indo. Parabéns, é isso. Mas ela já se acostuma, né? Porque é insidioso, né? Uhum. É devagarzinho, não é verdade? Ah, é uma dorzinha, é o inchaço, é o cocô mais duro. É isso. O que acontece são pacientes que já tentaram de tudo, né? Então, por a gente falar dessa alimentação ali, evitando leite, glúten, eles já tentaram outras possibilidades, não tiveram o resultado realmente esperado, então eu falo, testem. Experimentem esse estilo de vida de segunda a sexta, evitando, né, e retirando o álcool, cigarro, porque os resultados falam. Então, tem uma frase que diz assim: o cientista não acredita nem duvida, o cientista testa. Então, experimentem esse novo estilo de vida e os benefícios dele. O resultado vai ser o quê? Uma semana? 2 semanas? A pessoa já percebe Já na com uma pele, no semana. cabelo, na boa disposição? Com certeza. Já uma semana, mas impreterivelmente 2 semanas ali, para a gente conseguir ter um efeito de limpeza, de desintoxicação, para as células voltarem essa regeneração por cessar esse estímulo inflamatório. E aí, muito bem. Então, da parte, vamos dizer assim, fisiológica, você conseguiu trazer algum ajuste, uma melhora para esse funcionamento, desse metabolismo, desse equilíbrio. Mas e aí? Aí ele vai chegar na segunda-feira, zona lá, 7 da manhã, 8 da manhã, vai encarar lá o chefe, né? Você acha que com tudo isso, eu já imagino a resposta, mas a gente precisa perguntar para você. Com tudo isso, ele vai ter mais disposição, mais armadura, mais ferramentas para conseguir enfrentar esse dia a dia? Sem dúvidas, com certeza. São alguns pilares, né, que a gente precisa estar regulado, estar ajustado para a pessoa se sentir bem. Então, o primeiro deles, uma tireoide funcionando adequadamente, níveis tireoidianos, um cortisol bem ajustado, hormônios em geral também regulados, né, ou os hormônios sexuais que abrangem o corpo todo. Fora isso, a alimentação, que é um dos pilares, e por último a suplementação. Então, esses 5 fatores são a chave ali de um sucesso. Dependendo se a pessoa tem os pilares, né, hormonais em déficit, a gente precisa entrar com esse auxílio, ajustando ali, otimizando
nessa rapidez, né? Isso que eu ia falar, porque tem muitas críticas, Jaqueline, já que eu também sou médica, a gente sabe que a gente ouve essas críticas. Quando a gente fala esse tipo de questão de suplementação, falei aqui já no começo do nosso episódio, né? Mas queria falar de novo. Se você vai então procurar uma ajuda de uma medicina integrativa, de um nutrólogo, mas não, se os seus T3, T4, TSH, os exames da tireoide estiverem alterados, se você está uma mulher, você está em uma situação de menopausa, se tudo isso também vai ser trabalhado, né, Jaqueline? Exatamente. Não vai apenas receitar aquelas plantas que eu esqueci o nome de novo, aquelas duas, não é assim que vai funcionar. Junto com tudo isso, você também vai avaliar as questões funcionais, as questões fisiopatológicas, vamos dizer assim, se há ou não alguma doença, e antes de toda essa suplementação, toda essa questão super importante, você vai ter que ajustar de forma medicamentosa, às vezes, um hipotireoidismo, ou até mesmo trabalhar de maneira multidisciplinar, certo isso? Certo. Trabalhar com endócrino ou com reumato, não vai simplesmente, tudo isso não é uma mágica, né? Exatamente. Isso tudo é uma questão técnica. É uma questão técnica de uma construção de saúde. Então, entender que são todos esses fatores abrangendo a sua melhora. Exatamente, junto com a dieta, junto com o estilo de vida, junto com exercício, mas a gente não falou em nenhum momento aqui que a medicina convencional ela tá abolida, não. Jamais. Isso a gente tem que tomar cuidado com isso, porque essa é a crítica, Jaqueline, sempre essa crítica é a ferida que a pessoa ela complementa. Principalmente colegas, né? Então, como eu tô aqui, eu sempre vejo os comentários o tempo todo, né? Então a gente tá sempre atento a tudo isso. Então, não significa que você, não vai mais usar o seu purazinho da vida. Não. Uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, né? Tudo isso são hoje situações mais bem estudadas, mais bem trabalhadas e mais bem utilizadas a favor sempre do principal, que é o paciente. Que é ele que está sentindo alguma coisa que não está deixando ele ter qualidade de vida, dentro de vários pilares que a gente tem. A gente falou aqui da alimentação, do uso de substâncias ruins, e além de outros vários, né? Sono, exercício, relacionamentos, mas tudo isso é para ir ajustando. Exatamente, e não com é certeza. simples, né? Não é simples. Certeza. Então, a medicina integrativa, né, ela visa complementar, assim como essa reciprocidade, né? A medicina convencional também. Então, tudo se complementa e a gente está aqui por um bem maior, que é a saúde. Exatamente. Né? Isso é importante que a gente fale para tirar esse estigma, assim, de falar que, não, vai dar só suplemento e vai resolver o mundo. Você concorda? Você concorda com isso? Concordo. E acaba não sendo a realidade. A realidade é que todas as pessoas que procuram ajuda estão doentes, vamos dizer assim, e terão a sua ajuda completa. Com certeza. Lançando mão de tudo que há de ferramenta na medicina, incluindo tudo que nós estamos falando aqui, que envolve as questões de alimentação, suplementação, etc. E são super importantes e são palpáveis, né, Jaqueline? Porque você consegue documentar, fazer um bom exame, um bom diagnóstico e ter uma boa conduta em relação a isso e mudar a vida da pessoa. Mas para isso a pessoa precisa procurar ajuda. Então, muitas vezes, né, a pessoa faz dieta, faz exercício, mas não tá legal a vida. Alguma coisa tá errada. E a pessoa, como você falou, mais homens ainda, né, vão deixando passar. Aí começa aquela dorzinha no dedinho do pé. E aquela dorzinha fica. Aí junta mais um mês, vem com uma dor no pescoço. Junta mais um mês, tô comendo pior, tô evacuando pior. Poxa, precisa estar atento a isso para o mais cedo possível conseguir... A gente conseguir prevenir. Prevenir, se informar, tentar resolver em prol sempre da pessoa. Né? Sempre em prol do paciente. E qual que é a idade que, em geral, as pessoas te procuram, Jaqueline? Tem desde jovens ou são geralmente pessoas de outras idades? Como que é isso? A maior gama de pacientes são ali a nível 40, 50 anos na menopausa, mas atendo de todos os gêneros, de todas as idades, então desde pediatria, muitos homens também, né, para o processo todo de emagrecimento, hipertrofia também, muitas crises de ansiedade, depressão, desânimo, então a gente ajustando ali o cortisol.
a gente consegue também excelentes resultados. Podemos falar desses dois públicos? Tanto um homem que quer emagrecimento e hipertrofia, que é o ganho de massa magra, que está em alta, ainda bem que está em alta, que tem um impacto muito positivo na saúde, mas também da mulher quando entra na menopausa. Quando ela entra na menopausa, ela vai ter um divisor de águas na vida. Como que é feito o tratamento e como que é feita uma conversa com esses dois públicos? Olha, para mulher ali menopausada, então através da história de vida dela, investigando alto fluxo menstrual, como era, né, essa menstruação toda no decorrer da vida, investigando essa predominância estrogênica, alterações celulares, e entendendo que um alto fluxo menstrual perde-se muita ferritina. A ferritina é um componente ali das hemácias de transporte de oxigênio, então ela também começa a ficar fadigada. E a ferritina é a matéria-prima para a tireoide produzir T4 e T3. Então uma coisa vem puxando a outra, começa lá da menstruação e acarreta na paciente falando o seguinte: doutor, eu não consigo emagrecer. Né? Então os níveis de T4 estão baixíssimos, causando ali um hipotireoidismo, preciso ajustar desde a menstruação dela. Então, pelo caráter inflamatório e regulando hormônios. Então, eu trabalho com hormônios bioidênticos, manipulados. Então, progesterona base, testosterona base, ajustando a dosagem de novo em que deveria se encontrar no organismo. E por que esteve baixo? Também um dos fatores, podendo ser ali, por uma inflamação, perda de função, regulando. O mesmo para o paciente da hipertrofia, ajustando todos os níveis hormonais, proteicos, um bom cortisol regulando toda a imunidade também, sendo a base ali, e avaliando a necessidade de cada paciente de maneira individualizada, personalizada. Quando a gente fala da hipertrofia no homem, você falou de regulação dos hormônios. Isso seria reposição hormonal, por exemplo? Dependendo da necessidade do paciente, sim. Sim. Tem alguma faixa de testosterona para um homem saudável? Geralmente essa faixa varia de 200 ou 300 a 850, 900, dependendo do laboratório. O adequado que eu espero para pacientes saudáveis é acima de 500, uma testosterona. O homem inflamado, vai ter quanto de testosterona, pela sua experiência? Abaixo de 200? Cerca de 200 no valor inferior ou até abaixo disso, causando um hipogonadismo. E aí já começa a ter repercussão, muita repercussão na vida pessoal, no ânimo, começa a ter sintomas de depressão, entendendo falta que de energia. É libido, né? Entendendo que para libido acontecer não bastam hormônios. Eu preciso do mental correto. Eu preciso do paciente aqui no presente, no agora, o corpo e a mente dele. O cortisol alterado, ele causa isso. O cérebro fica no futuro e o corpo no passado. Então, não tem libido, pode ter ejaculação precoce ou uma ejaculação tardia, uma alteração ali de ereção, por exemplo. Erétil. Então, tudo isso também é a qualidade de vida global. Global. Se um desses hormônios, um desses substratos está baixo, tudo pode complicar. Como você falou, acaba repercutindo em todos os órgãos. Então, o paciente geralmente vai para academia, né, faz musculação e não obtém um resultado que o outro colega ali obteve por conta disso. E essa testosterona, por exemplo, já que o Moisés perguntou também, você também trabalha com a parte de bioidênticos? Trabalho. Aí você, às vezes, então, precisa lançar a mão de uma reposição para pegar aquele cidadão que está com 50 de testosterona e você conseguir chegar... Com certeza. Nos 300, 500, que só para também que você que está entendendo, isso não é suprafisiológico, é dentro da faixa normal, né? Na faixa fisiológica. Na faixa fisiológica. Adequada. Porque aquela pessoa vai ter ela está doente. Ela Exatamente. está tendo uma situação de vida sem qualidade, sem ânimo, não está conseguindo ter a mesma performance. E não estou falando nem só de sexual, porque sexual também. Né? Testosterona, ela é vida. Ela é vida. Ela também contribui para a massa óssea, articulações, cartilagem, né? Sistema nervoso, humor, a nossa parte criativa também. Regula ali fígado, processo todo de digestão. Então é multifatorial. Então acaba nos homens sendo importante, muito, muito importante também verificar a questão da testosterona para poder, se for o caso, lançar a mão de uma suplementação. E alimentação em relação à testosterona, tem alguma relação? Tem algum alimento que você consegue
tem uma relação direta, acho que não, né? Mas uma coisa que você lembre, assim, de alguma... Olha, volta aqui a questão do leite, né? Por o leite ser necessário uma gestação e uma predominância de um hormônio feminino, que é o estrona, é um hormônio fabricante ali de placenta. Isso pode desencadear alguma predominância estrogênica nos homens. Reduzindo a testosterona. Exato. Alterando esses níveis todos hormonais. Para baixo. Para baixo, reduzindo a testosterona, por exemplo. Então, tem um estudo que pode... Estudo não, tem uma possibilidade do leite abaixar a testosterona. Isso, e tem estudos comprovando também, sim. E quando você fala de reposição, tanto em homens como em mulheres, de hormônios que mesmo já existam no corpo, tem algum efeito colateral mesmo dentro de doses fisiológicas? Boa pergunta. Olha, então eu preciso ajustar o todo. É possível, não é o preconizado, né, o habitual, ter efeitos colaterais, mas é possível devido a um desajuste de algum outro hormônio, por exemplo. Então, um paciente que usa o T4, por exemplo, né, para hipotireoidismo. Se ele não tiver um cortisol bem ajustado, ele pode ter sintomas ansiosos, por exemplo. Então, agitação ou um sentimento acelerado. Então, não é que a pessoa vai desencadear algum efeito colateral, mas eu preciso ajustar o todo. E entra aqui o fator de medicina integrativa, interligando todos os órgãos, investigando e ajustando o todo. Por isso a importância de estar sendo acompanhado, monitorado por um médico, para que não se cometa... Aí sim, né? Se não tiver um médico monitorando, aí a gente pode cair nesses golpes, aí nessas questões que acabam parecendo que deram errado, né? Então tudo isso precisa estar acompanhado por um médico para que se faça a coisa com as doses, com as medicações adequadas, com os diagnósticos adequados e tudo mais. Exatamente. Muito bem. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Demais, obrigado, doutora. Muito bem. Doutora Jaqueline, muito obrigado por todas as explicações que certamente vão ser compartilhadas, afinal é um assunto que interessa para todo mundo. Mas deixa uma mensagem final, alguma coisa que você gostaria de falar sobre tudo isso que você falou, que para quem está nos ouvindo, alguma coisa sobre a tua área, o que você falaria como mensagem? Olha, que resultados precisam ser conquistados. Então, a gente precisa ter esse cuidado maior, esse olhar também com a nossa saúde, que é o nosso bem maior. Né? A gente faz revisão ali de carro, né, manutenção, e a gente acaba esquecendo do nosso bem maior. Então, tudo começa pelo intestino. Né? O correto de um intestino é ele ser íntegro, fechado, impermeável. O que os inflamatórios fazem ao longo da vida? Eles vêm aqui machucando essa parede do intestino, causando uma alteração de permeabilidade. Ou seja, quando as pessoas consomem esse antígeno, eles caem direto na corrente sanguínea. Por isso atingiram órgãos generalizados, causando alterações, doenças diversas. Então, tratando o órgão origem, é possível regenerações, né, e autorregulações ali completas, melhorias, porque tudo começa por ele. Já dizia Hipócrates, né, há mais de 2000 anos atrás. Muito bem, doutora Jaqueline Haranaca, sorte de todos os pacientes que o tem como médica. Muito Moisés, obrigado mais uma vez. Pessoal do estúdio, valeu, obrigado. Agradeço. Compartilhe, Pode Doutor. Até a próxima.